Bom, pessoal, finalmente aconteceu um protesto da maior torcida organizada do Vasco lá no CT Moacir Barbosa, cobrando a diretoria do Vasco e esses jogadores fajutos que o Vasco tem. Vamos trazer aqui imagens e também falar desse protesto que aconteceu agora há pouco lá no Vasco. Com certeza aí, torcedor vascaíno estava esperando por esse momento, porque não podia ficar dessa maneira que estava. Cara, o Vasco largado, o Vasco aí jogando por jogar os jogos, um mês treinando, para voltar e tomar duas surras como o Vasco tomou, hein? Vamos falar muita coisa no nosso vídeo, também tem a apresentação do Thiago Mendes aí, novo reforço do Vasco. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados. Bom, pessoal, aconteceu agora há pouco um protesto pacífico dos torcedores vascaínos da Força Jovem. Foram lá no CT Moacir Barbosa cobrar diretoria e jogadores por melhores resultados e por mudanças no clube. Não somente no time, mas no clube. O clube vem se apequenando cada vez mais. Mais um ano o Vasco aí mostrando total incapacidade de competir contra outras grandes equipes do nosso futebol brasileiro. O Vasco já está virando chacota, até mesmo internacionalmente. Ninguém mais respeita o Vasco. O Vasco jogou com o Melgar, passou vergonha. Jogou com o Puerto Cabello, passou vergonha. Jogou com o Independiente Del Valle, que tem nome de suco, passou vergonha. E, mais uma vez aí, o torcedor não aguenta mais. O torcedor está de saco cheio de tantas escolhas erradas dessa diretoria. Não vem com essa de herança maldita. Sim, tem herança maldita. Os outros presidentes tinham que estar também nessa conversa aí dos torcedores. Eles tinham que se responsabilizar. Com certeza aí tem sim o fator herança maldita. Mas a partir do momento que o presidente Pedrinho assume o comando, faz promessas, promete aí muita coisa importante, fala que esse elenco horroroso do Vasco é top 8 no Brasil, ele passa para o torcedor que realmente ele acredita nisso, que o Vasco tem condições de conseguir fazer algo além somente com esses jogadores fracos. E o torcedor, lógico, sabe que isso não é verdade. O torcedor não é burro. O torcedor sabe que esses jogadores vão rebaixar o Vasco para a segunda divisão. Se não mudar, se não contratar, se não trazer pelo menos 3 zagueiros, um reserva, porque nem reserva temos, um reserva e 2 titulares, vai tomar gol todo jogo e time que toma gol cai para a segunda divisão. E é assim todo ano no Vasco. Omissão, uma demora para contratar jogadores, quando contrata, joga dinheiro no lixo. Isso não é culpa do Eurico, isso não é culpa do Campelo, isso não é culpa do Roberto Dinamite, isso não é culpa do Salgado, e sim do Pedrinho, que trouxe Lloyd Augusto, que trouxe Jean Davi, que trouxe Souza, que mantém o Alex Teixeira no Vasco, que trouxe inúmeros jogadores fracos, horrorosos, que não fazem diferença alguma dentro de campo. Ele que trouxe esses caras para o Vasco. Mas se o Vasco tivesse mais grana, teria trazido outros jogadores. Claro, isso daí qualquer um faria, mas com o pouco que teve, não podia errar da maneira que errou. Temos aí, no máximo, 2 contratações acertadas. No máximo. E olhe lá, hein? E olhe lá. Com certeza aí, a diretoria do Vasco mostrou total incapacidade de estar à frente de um clube da grandeza do Vasco. Ainda, o que mais irrita o torcedor, na minha opinião, essa é a minha opinião, é a não venda da SAF. Mas não tem proposta. Mas isso, mais aquilo. E o que o Vasco está fazendo para chegar a ter uma boa proposta? E o que o Vasco está fazendo para tentar ir vender essa SAF o mais rápido possível? A gente está falando disso desde o fim do ano passado, desde o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde apareceu esse grego aí que quis comprar a SAF do Vasco, só que desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com esse cara. Apareceu italiano, apareceu ingleses, apareceu aí até mesmo norte-americanos, se falou até fundo árabe. Por que até agora não temos nada? Por que de repente parou? Não temos nenhuma novidade, não temos nenhuma proposta, nenhuma especulação de nada, sendo que em dezembro tinha um monte de interessados, tinha 6 interessados, se eu não me engano. Com certeza aí, cadê esses caras? Cadê outras pessoas interessadas na SAF? Gostaria muito que isso fosse esclarecido para o torcedor, cara. Ninguém dá as caras. Somente lá o Admar Lopes para apresentar reforço. O cara chegou agora no Vasco, é português, não conhece tanto assim o que está acontecendo a fundo dentro do Vasco. Por que os responsáveis não dão as caras? Por que eles não apresentam aí para o torcedor o planejamento do Vasco concreto, na verdade ali para o torcedor entender a situação caótica que é o Vasco e não ficar dando entrevista falando que o Vasco tem um elenco top 8, que o Vasco
é time que vai lutar lá na parte de cima, lutar por coisa grande. Não vai, cara. O Vasco não tinha chance alguma de ser campeão de nada nessa temporada e eles venderam o sonho de que o Vasco seria campeão da Sul-Americana para você, torcedor, para mim, torcedor. Todo mundo acreditou até certo ponto que o Vasco poderia chegar com a possibilidade de ser campeão da Sul-Americana nesse ano. E não vai ser. Tomou uma lavada lá no Equador, cara. Uma humilhação gigantesca. E esses caras são os culpados. E por isso que o torcedor foi lá, protestou pacificamente, não como o torcedor do Sport fez, mas pacificamente, conversou olho no olho com os jogadores, com o Pedrinho, com o Diniz, que respeitou os torcedores, falou o que ele achava. O Diniz foi homem, coisa que outros não foram. Mostrou o que ele quer fazer com o Vasco, ele quer tirar o Vasco mais do que ninguém dessa situação. Vocês devem da torcida, você pode confiar. Vocês estão de saco cheio. Quem dá mais de saco cheio são vocês. Fudido aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar a porra do negócio. Porque não é possível o negócio ficar assim, igual desse tamanho. Então, eu tô aqui, você pode ter força. Eu quero pra caralho. Eu vou dar minha vida pra que a coisa não. Até mesmo passando pelas palavras do Pedrinho, né, que ficou caladinho na hora que o momento que o Diniz falava. Com certeza aí é uma situação complicada, mano. É uma situação complicada. Sem investidor, o Vasco caminha largos passos para cair de divisão mais uma vez, porque esse associativo já deu mostras, provou e comprovou que não tem capacidade de gerir o Vasco. Somente ficar bloqueando o torcedor não vai resolver essa situação. Somente achar ruim, ser criticado, não vai resolver essa situação. O que vai resolver a situação do Vasco é o dinheiro. Se não tem dinheiro, nada vai resolver o Vasco. Só o que resolve o Vasco hoje é dinheiro. E como vai entrar dinheiro no Vasco? Vendendo o Vasco. É o único jeito. Não vai conseguir revitalizar esse clube, não vai conseguir reestruturar esse clube, tendo a sorte que o Flamengo teve, porque eles querem se espelhar nisso, né? Tendo a sorte que o Flamengo teve, o Flamengo no meio da sua reestruturação ganhou a Copa do Brasil. O Vasco nunca vai ganhar a Copa do Brasil no meio dessa reestruturação falida que nós temos, no meio dessa reestruturação que o Vasco está passando. O Vasco nunca vai ganhar título com isso, porque não temos jogadores de qualidade. No meio disso tudo, a mulambada conseguiu e também tem uma renda muito superior à do Vasco. Conseguiu aí equilibrar e tá virando essa potência que a gente está vendo. O Vasco vai levar anos e anos para conseguir isso, se não cair de divisão. Se cair de divisão esse ano, acabou, meu amigo. O Vasco vai piorar mais ainda a sua dívida, a sua receita vai diminuir praticamente a zero. O Vasco não vai conseguir ter nada para conseguir revitalizar esse clube. Com certeza aí não pode mais errar. Os caras estão errando, pagando pelo erro e não estão enxergando isso. Além da cobrança da diretoria por resultados melhores, também foi cobrado o zagueirinho do Vasco, João Vitor, né? Que não joga nada, né? Que não deveria nem estar vestindo a camisa do Vasco, um time da grandeza do Vasco. Ter um jogador desse no elenco e considerar esse cara o principal zagueiro da equipe é um crime com o torcedor vascaíno. Os torcedores vascaínos foram lá, cobraram o João Vitor, cobraram na cara dele atitude de jogador profissional, porque ele debochou de torcedores ao ser criticado. Jogando bolichezinho todo dia com a família, sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família, é você mesmo. É você mesmo. É debochado do caralho. Pois é, cara, concordo totalmente com esse protesto, mais que merecido, e esses jogadores precisavam ouvir, mostrar para esses caras que eles estão vestindo a camisa do Vasco e essa diretoria parar de errar, cara. Esses caras não podem mais errar. O Vasco vai cair de divisão se esses caras continuarem errando. Se não trazer um zagueiro, o Vasco vai para a segunda divisão. Um zagueiro de elite, um zagueiro para vestir, ser titular do Vasco. Um zagueiro ser titular do Vasco. Se não trazer, vamos para a segunda divisão. Essa é a verdade. Essa zaga de merda entrega todos os jogos pro adversário. Todos os jogos esses caras falham. O Léo Jardim se mata lá atrás de defender e os zagueiros ficam só olhando. Quando ele dá rebote, o zagueiro só fica olhando e chega o atacante adversário para fazer gols. O Vasco tomou um caminhão de gols dessa forma. O Léo Jardim se matando para defender e a zaga parada, vendo o adversário fazer gol. É assim que está acontecendo. Por isso que tem que tirar esses zagueiros, trazer zagueiros com atitude, com sangue, zagueiro com raça, zagueiro que joga com vontade, zagueiro que mostra amor à camisa. Tá faltando isso no Vasco hoje. Uma gente bancou. A torcida vai bancar e botar a molecada pra jogar. Vila,
zagueiro, lateral, foda-se. O Gustavo, o Leandrinho. Cadê o Luiz Gustavo? Pra jogar. Pô, Leandrinho não joga por quê? Leandrinho? Joga pelada, pô, na barreira. Nada demais, ninguém ofendeu ele não, irmão. Mas agora é pessoal nosso com ele. Agora é pessoal. A gente vai na casa, a gente vai no shopping, tá com a mulher. Agora a gente vai fazer isso. Irmão, pode me cobrar se eu não vou fazer. Pode me cobrar. A vida dele vai pra inferno agora. Ele tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Vocês podem não gostar da gente, mas é a gente que se pode aqui. Vocês, daqui a 10 anos, vão estar mais no clube, mas a gente vai estar no clube, irmão. A gente tá cansado de todo ano vir aqui. Todo ano eu tenho que vir aqui. Meus filhos estão doentes. Eu tô aqui. Ah, vai falar vagabundo lá, tem que fazer, sim, irmão. Tem que fazer sim. Mano, conversa todo dia com um, com o outro aqui. Caralho, é todo ano a mesma coisa. Eu sei que a culpa não é sua, indiretamente. Esse é um passado de 20 anos atrás. Mas vocês são a frente do bagulho, vocês têm que dar uma resposta pra gente. Vocês têm que dar. Você é o técnico, a gente escolheu, irmão. Bom, e além do protesto, o dia também ficou marcado aí com a apresentação oficial do novo reforço do Vasco, Thiago Mendes, jogador de 33 anos, chega com um contrato aí de 2 temporadas com o Vasco, após estar jogando no Catar. Voltou ao Brasil, ele deixou muito claro que já era um sonho antigo voltar a atuar aqui no Brasil, e o Vasco abriu as portas para ele. Ele teve uma negociação até certo ponto longa, conforme foi confirmado pelo jogador. Ele disse que teve uma boa conversa com a diretoria, e principalmente com o Fernando Diniz. Isso foi importante para a decisão dele de fechar com o Vasco, e o atleta chega motivado, ainda não está pronto, ainda não está 100%, é nítido que ele não está 100%, e não sabemos se ele vai ter condição de pelo menos ficar no banco de reservas nesse jogo contra o Grêmio no próximo sábado. A tendência é que ele não seja relacionado, mas há informações que o Vasco deverá fazer algumas mudanças no time, e pode ser que abra alguma brecha para o Thiago Mendes pelo menos figurar entre os reservas nesse jogo contra o Grêmio, né? Esperamos que ele mostre dentro de campo, que ele jogue bola dentro de campo, que seja um jogador titular da equipe do Vasco e que melhore esse meio campo, principalmente na marcação, e que ele tenha qualidade para sair jogando, né? Algo que o Vasco não vem mostrando nesses últimos jogos, com o Hugo Moura, né, que é o titular, que pode ser barrado aí no próximo jogo contra o Grêmio. Deixe nos comentários o que você achou da chegada do Thiago Mendes, jogador e novo reforço do Vasco. O Vasco também tenta buscar outros reforços. Há informações que o Vasco tem encaminhado 3 contratações, a gente ainda não sabe quem são esses reforços, né? Se falou aí na proposta lá no Gustavo Cabadeiro, que a gente até falou mais cedo. Atenção, vascaínos, trouxe a informação que o Vasco já fez uma proposta por empréstimo desse jogador com opção de compra de 12 milhões de reais ao fim do seu empréstimo, e a gente espera que o Vasco feche contratações de jogadores. Se vier jogadores bagres, como os que estão no elenco, o Vasco claramente vai lutar até o último dia, até o dia 21 de dezembro, para não voltar à segunda divisão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou desse protesto lá no CT do Vasco. Era necessário, muito necessário. A gente não pode deixar o Vasco se apequenar, se afundar mais uma vez, né? É isso aí, tamo junto, é nóis.